Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, 15 a 18. Esse é o nosso penúltimo sermão nessa epístola. Coríntios 16, 15 a 16. Eu falei capítulo 15 antes? Foi? Ah, tá. Nós não vamos voltar no tempo, não. São considerações finais do apóstolo na carta, mas ainda assim tem coisas úteis para nós. Podemos extrair bastante coisa desses versículos aqui. Vamos ler a palavra de Deus que assim diz. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Vamos orar? Pai, muito obrigado por chegarmos até aqui. Nós podemos atravessar essa epístola pela Tua graça, o quanto que eu aprendi. Agradeço ao Senhor. Agradeço porque é o ensino da Tua palavra que nos permite a não sermos uma Corinto, manifestarmos os mesmos erros que aqui foram combatidos, e também a Tua graça que nos faz caminharmos nas virtudes que aqui são incentivadas, ó Deus. Mais uma vez clamamos que a Tua palavra venha a cada coração, Senhor. Teu Espírito ilumine nosso entendimento, nos ajude a perceber, ver e aceitar, ó Pai, a Tua vontade, abraçá-la e pô-la em prática em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não é nenhuma novidade que quantidade não é sinônimo de qualidade. Né? Já pensou se você tivesse 3 quilos de jiló, né? E 1 quilo de picanha? Lógico que quantidade não é sinônimo de qualidade. Podemos lembrar de alguns exemplos onde a qualidade compensa a falta de quantidade. Quando você pensa em vitamina C, o que vem na sua mente? Laranja. Dificilmente nós pensamos em acerola, né? Mas pesquisando, se eu não pesquisei errado, uma acerola contém o equivalente à vitamina C de 20 laranjas, até mais, né? Uma acerolinha, que não tem muito sumo dentro, né? Coisa assim, possui mais vitamina C que um grupo de laranjas. Isso não é um argumento para que justifiquemos bancos vazios ou igrejas pequenas, não se trata disso. E menos ainda de que quantidade leva à qualidade, mas que no final é a qualidade que importa e não a quantidade. Por que eu estou dizendo isso? Esta carta que nós estamos terminando de analisar não nos dá uma ideia da quantidade de pessoas que existia na igreja de Corinto. Nós não temos uma ideia do número de membros dessa igreja. Essa igreja tinha 30, 40, 100 pessoas. Nós não sabemos. Porém, é perfeitamente possível distinguirmos e notarmos claramente a qualidade das pessoas que compunham essa igreja. Não é difícil passar por essa carta e notar o tipo e a qualidade das pessoas que compunham ela, tanto boas quanto ruins. E perto da sua conclusão, Paulo apresenta que tipo de pessoa a igreja precisa. A qualidade de uma igreja local não depende única e exclusivamente, a qualidade de uma igreja local depende única e exclusivamente da qualidade das pessoas que a compõem. Então, a grande ideia dessa passagem, do capítulo 16, do verso 15 a 18, é algo simples, né? Nós estamos terminando a carta, não tem muita coisa profunda para a gente tratar, mas tem aspectos práticos que nós precisamos prestar atenção ainda assim. O que nós podemos pensar de ideia central desse texto é o seguinte: pessoas que se consagram para o serviço do Senhor
são uma bênção para a igreja local e para o reino de Deus. Paulo termina falando de pessoas que se consagraram. E como que isso tem sido uma bênção? Ele começa falando bem da igreja e termina falando bem de certas pessoas da igreja, mesmo no meio do caminho, tendo pessoas ruins que ele teve que combater no meio da carta. Então nós temos praticamente 3 pensamentos básicos aqui, e o tema da nossa mensagem é esse: o tipo de pessoa que a igreja precisa. Qual é o tipo de pessoa que a igreja precisa? A igreja precisa de pessoas convertidas para o serviço. E esse é o primeiro pensamento que nós podemos extrair do que Paulo nos dá aqui. Que tipo de pessoas uma igreja precisa? Resposta: a igreja precisa de pessoas convertidas. A igreja precisa de pessoas que nasceram de novo. Olha o verso 15. E agora, irmãos, o que eu vos peço é o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, são os primeiros frutos de salvação naquela região da Grécia. E no capítulo 1, Paulo fala, lembra quando ele está falando do batismo, que ele não foi enviado a batizar, mas que ele se lembra de ter batizado a casa de Estéfanas, que é esta família aqui. Nós não sabemos se tem crianças ou se só são adultos, nós não sabemos. O que nós temos uma ideia clara é que a família desse homem foi convertida. Paulo pregou, a família ouviu, a família se converteu e Paulo batizou essa família. E isso é a primeira coisa que Paulo mostra dessa família. Então, que tipo de pessoas a igreja precisa? E essa primeira resposta é essa: a igreja precisa de pessoas convertidas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que têm o Espírito Santo em suas vidas, pessoas que tiveram os olhos abertos para o Evangelho. Esse é o tipo de pessoas que a igreja precisa. O serviço é para aqueles que submetem ao senhorio de Cristo. Lembra? O contexto aqui é pessoas que se dedicaram ao serviço, pessoas que se consagraram para a obra do Senhor. E nós entendemos que essas pessoas chegaram nesse ponto porque elas são convertidas. Esta família foi alcançada pelo Evangelho e ela é chamada de primícias da Acaia, o primeiro fruto da Acaia. Uma coisa interessante que nós podemos notar agora de maneira prática: a falta de interesse no servir a igreja, ou até no servir de qualquer jeito, pode ser um sintoma disso, alguém que ainda não nasceu de novo. Pessoas vêm e vão, não esboçam nenhum interesse em se comprometerem com a igreja local. E uma das causas pode ser isso: são pessoas que não são convertidas, são pessoas que não nasceram de novo, são pessoas que não experimentaram o nascimento do alto, e por isso elas não têm nenhum interesse por aquilo que é espiritual. A igreja precisa de pessoas convertidas, porque pessoas convertidas de fato poderão servir a Deus. E se nós não tivermos pessoas convertidas, nós não teremos pessoas servindo a Deus. É um pensamento bem simples, porém bem óbvio nessa carta, bem óbvio aqui no que Paulo está dizendo. A nova vida gera uma nova disposição. Então esse é o primeiro pensamento que eu quero que os irmãos tenham gravado no coração. Paulo, que tipo de pessoas a igreja precisa? Olhando para o final da carta, nós podemos ter essa resposta dele. A igreja precisa de pessoas convertidas. A igreja precisa de pessoas convertidas. Não é novidade e não é algo velado, e você já tenha ouvido, de que hoje nós temos igrejas com inúmeras programações. E quando nós olhamos essas programações, nós pensamos: o que há de espiritual nisso? ênfase em festas e reuniões, onde não há nada que gere ou que gire em torno do serviço ou da cruz de Cristo, simplesmente é um entretenimento. A igreja ela perde aquele aspecto da comunhão e ela adquire a ideia de uma sociabilidade. A igreja é um lugar onde tudo que acontece lá tem que fazer com que as pessoas se sintam bem. E se elas não se sentem bem, elas vão procurar um local onde elas se sintam bem. Não lembremos disso. E que isso faça parte das nossas orações. Senhor, converta as pessoas que vêm a esta igreja e que não se envolvem. Eu não estou dizendo que qualquer pessoa que é congregado da igreja não é convertido. Não é isso. Os irmãos sabem que tem sido a minha preocupação e o meu pedido de oração de pessoas que estão no nosso meio e que nós temos uma ideia de que não é convertido.
que não nasceu de novo. E se sentem bem no nosso meio. E isso não deve ser algo com que nós possamos nos acostumar. O incrédulo no nosso meio tem que se sentir incomodado e não, vamos dizer assim, consolado ou convencido. Como? Confortável. Salvação é o primeiro passo para o serviço do Senhor. É o primeiro passo para o serviço do Senhor. Então oremos para que Deus não somente envie pessoas, mas que as pessoas que vêm, que chegarem, sejam convertidas verdadeiramente. Façam parte do corpo de Cristo. Tenham um interesse pelas coisas espirituais. Prosseguindo. Além de pessoas convertidas, é perfeitamente ser convertido na igreja, estar convertido aqui e ainda assim não ser consagrado. Ser alguém que nasceu de novo, entende de coisas espirituais, mas vive de braços cruzados. Não se interessa por servir ao Senhor. Então, o segundo pensamento é o seguinte: além de pessoas convertidas, a igreja precisa de pessoas que se consagrem para o serviço. Conversão não é sinônimo de consagração automática. Isso é tarefa da sua vontade. É uma decisão do seu coração. Eu sei quem Jesus Cristo é. Ele é o meu Senhor. Qual é o resultado prático disso na minha vida? Resposta: eu tenho que tomar a decisão de consagrar-me a Ele, de servi-lo, de me dispor, de me entregar. A igreja precisa de pessoas que se consagrem para o serviço. Paulo vai dizer, além delas serem as primícias da Acaia, Paulo diz o seguinte: e que se consagraram ao serviço dos santos. Paulo diz: esses nasceram de novo, e depois disso, todos tomaram uma decisão. Qual é essa decisão? De servirem os santos, de se dedicarem à igreja de Cristo. O que significa consagração? E o interessante é que há 4 palavras para consagração no Novo Testamento. E Paulo ele usa uma delas aqui, nós vamos ver rapidamente, mas o que significa consagração? Não se trata de um sentimento ou uma emoção positiva em relação ao serviço. E nem depende de que emoções primeiramente apareçam para que o serviço seja abraçado. Em outras palavras, consagração não depende do que você sente. Não depende das suas emoções para que você se consagre. Bom, eu estou bem, agora eu vou me consagrar a Deus. Imagina Paulo na prisão, apanhando, passando frio, fome, e ele ainda tivesse que esperar brotar algum sentimento positivo para que daí então, agora eu vou escrever uma carta para a igreja de Filipos, ou para a igreja de Éfeso, e eu vou falar para eles se consagrarem, porque agora eu estou num bom estado emocional. Sentimento não deve ser a bússola e o parâmetro para o serviço do Senhor. Consagração não demanda sentimentos como prioridade. Uma outra questão. Então, o que consagração significa? Significa que dentre várias coisas que compõem as atividades do nosso dia, o serviço do Senhor está no meio dessa lista. Todo dia nós planejamos o nosso dia, ou temos ideia do que precisamos fazer. Eu tenho que me arrumar, tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Nós temos uma rotina que envolve o nosso dia a dia, quer seja em casa, quer seja fora de casa. E dentro dessa rotina, servir o Senhor tem que fazer parte. O servir ao Senhor não é algo excepcional que acontece num dia da semana somente. Onde nós pensamos, bom, domingo é o dia do Senhor. E eu volto a dizer para vocês, não abracem essa noção católica de que o domingo substitui o sábado como o dia do Senhor. O que eu quero dizer com isso? O dia do Senhor na nova aliança são todos os dias. Todos os dias. Não somente o domingo. Nós sabemos que vários dos eventos importantes da igreja aconteceram no primeiro dia da semana. Cristo ressurgiu no primeiro dia da semana. Nós vimos
acho que 2 sermões atrás, que a igreja no primeiro dia da semana separava um valor, a igreja se reunia no primeiro dia da semana, no sábado Paulo evangelizava os judeus, mas lembre-se, os 10 mandamentos permanecem intactos lá. A lei ela não foi revogada, Cristo ele não veio cancelá-la, lembra disso, ele veio cumpri-la, ela permanece como direção, como norte, mas os cristãos não estão debaixo da lei, eles estão debaixo da lei de Cristo. Todos os dias pertencem ao Senhor agora, assim como toda a sua vida pertence ao Senhor. Consagração, e a palavra que Paulo usa aqui para consagração, significa literalmente que a casa de Estéfanas colocou as coisas em ordem. A casa de Estéfanas organizou e apontou um lugar. Isso é o significado. Então, qual é o sentido disso para as nossas vidas? Qual é o sentido que isso traz? O sentido é que Estéfanas e a sua casa colocaram algo em seu devido lugar. Mais precisamente, alguém. Eles colocaram Deus em seu devido lugar na vida deles. E quando Deus tem o seu devido lugar nas nossas vidas, todas as outras coisas tomam o seu lugar adequado. Quando Deus tem o seu devido lugar, isso é refletido naquilo que Deus valoriza. E no caso, a sua igreja, os santos. Então quando Paulo diz, a casa de Estéfanas é a primícia da Caia, e eles se consagraram, eles se colocaram no lugar, eles organizaram de tal forma que o serviço dos santos seja atingido. Irmãos, consagração envolve você realmente lutar por aquilo que é importante para você, não importa o custo que isso traga para você. Eu tenho certeza, eu sei que há inúmeras variantes que fogem muito do nosso controle. Ninguém deixa de ir ao trabalho porque está chovendo. Ninguém deixa de ir ao trabalho porque não tem um passo, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Ninguém deixa de fazer as coisas do dia a dia que são importantes. Nós nos esforçamos muito para atingir coisas que são importantes na nossa semana. Por que para a reunião dos santos nós damos qualquer desculpa para não estarmos? Por que para a reunião dos santos a consagração não nos leva a fazer mais do que fazemos para as coisas seculares do nosso dia a dia? Consagração ao Senhor envolve que você não vai fazer menos do que você se esforça para as coisas do seu cotidiano semanalmente. Se Deus tem o devido lugar na sua vida, isso vai ser refletido com o esforço que você se empenha para fazer as coisas para Deus. Eu volto a dizer, nós temos questão de saúde, Rio de Janeiro é uma caixinha de surpresas, nós temos inúmeras questões que nos impedem de estarmos aqui domingo, ou quarta-feira. Mas e quando essas questões não estão lá? Qual é o esforço que nós dedicamos? Qual é a energia que nós damos a ponto de passar qualquer barreira para estarmos com os santos no serviço do Senhor? Isso envolve consagração. Isso envolve consagração. E terceiro, a igreja precisa de pessoas convertidas. A igreja precisa de pessoas que decidam se consagrar, que escolham isso. Eu estou me colocando para o serviço do Senhor, para estar com os santos. Alguma coisa eu vou fazer para Deus. Não é ativismo, é o senso da responsabilidade que todo salvo tem diante do Senhor. E terceiro, a igreja precisa de pessoas que executem o serviço. Simples. Pessoas podem estar na igreja convertidas e não se consagrarem. Pessoas podem estar convertidas na igreja e fazerem um voto de consagração. Olha, eu vou assumir esse papel na igreja e eu vou desempenhar. E ainda assim não entregar aquilo que promete. Nós precisamos, a igreja precisa de pessoas que além de serem convertidas e além de se consagrarem, pessoas que executem aquilo que elas se propõem a fazer. Imagina, novembro de 2008, vim aqui, preguei para a igreja, me consagrei a pastorear a igreja.
Mas vocês percebem que eu não estou pastoreando a igreja, que eu só quero pregar um domingo e não quero pregar na quarta, e não quero pregar domingo de manhã, eu só quero pregar domingo à noite e o resto vocês se virem. Eu vou estar faltando com aquilo que eu me propus a fazer para os irmãos. Mas o que você se propôs a fazer para Deus? O que é que você sabe que está ao seu alcance fazer para Deus e você não está entregando? E você não está executando? Você é um convertido. Você tem noção dessa particularidade do seu tempo para Deus, mas o que está faltando para que isto seja entregue? Seja executado. Paulo ele fala o seguinte da casa de Estéfanas: eles são convertidos, eles se separaram para o serviço e eles estão servindo. Se sujeitem a estes trabalhadores e a estes obreiros. Reconheçam estes homens. Não resistam à autoridade deles. Eles não somente são convertidos, eles não somente dizem, olha, eu quero me entregar para Deus, mas eles estão fazendo aquilo que eles prometeram fazer. Eles estão cumprindo a sua palavra. Paulo diz o seguinte, no verso 16: e que também vos sujeiteis a esses tais, como também, aí ele trata de maneira geral, dos líderes da igreja ali de Corinto, todo aquele que é cooperador e obreiro. A igreja precisa de pessoas que executem o serviço, cooperando e servindo. Não basta ser convertido e entender a prioridade do serviço, é necessário executar o serviço. No caso, essa casa é conhecida por sua cooperação e serviço dos santos. Então, qual é o sentido que Paulo tem aqui? Primeiro, na ideia da cooperação, a igreja precisa de pessoas que são convertidas e que colocam Deus em seu devido lugar, levando-as a ajudarem ou cooperarem com o serviço do Senhor. Elas não entendem que elas precisam encabeçar para servir. Cooperador significa que ela está do lado para trabalhar com quem está ali para trabalhar, para estar com quem está ali para servir. E essa é uma das características que Paulo mostra dessa família. Se tem alguém servindo ao Senhor, liderando, eles se colocam lá, mesmo eles sendo reconhecidos como líderes, se sujeitem a estes tais, mas eles estão cooperando. E uma questão interessante é a palavra obreiro. Nós sabemos que há igrejas hoje que não tem diáconos, mas tem obreiros, e é como se fosse uma escadinha. Você começa como obreiro, depois você é presbítero, depois você é pastor, depois você é bispo, e você não pode chegar na posição de apóstolo, porque isso só tem um, né? Isso não chega. Mas a palavra que Paulo usa para obreiro aqui, não é aquela ideia de ficar, por exemplo, em pé na porta, recepcionando pessoas somente. A palavra que Paulo usa para obreiro é aquela pessoa que se cansou no serviço. Ela não é identificada pelo serviço, ela é identificada pelo quanto que ela se entregou para o serviço, o cansaço que aquele serviço impôs sobre ela. Não é o cansaço no sentido negativo, em outras palavras, é o quanto que essa pessoa se desgastou servindo. Paulo está dizendo o seguinte: a casa de Estéfanas, eles são convertidos, eles se entregaram para o serviço, eles se colocam ao lado de qualquer um que está disposto a servir ao Senhor, e eles são reconhecidos por se entregarem ao máximo para a obra. Eles não colocam limites para servirem a Deus. Somente assim você poderá ser um obreiro. Essa palavra hoje tem um sentido apenas funcional, obreiro. Alguém que ocupa um cargo na obra, mas o seu sentido é de alguém que trabalhou até se cansar em uma determinada obra. Então, novamente a pergunta: naquilo que você se propôs a fazer para Deus, você chegou nesse ponto de se chamar de obreiro? Você pode olhar para você e dizer: Senhor, eu sou um obreiro na tua obra. Isso não é orgulho. Não é orgulho você reconhecer as virtudes que o Espírito Santo produz na sua vida, mas nós precisamos nos sondar à luz disso. Não é uma palavra simples que Paulo está usando aqui. Paulo está se referindo a alguém que é notado pelo seu desgaste no serviço.
Depois, para concluir, Paulo ele diz o seguinte no verso 17 e 18: alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaio. Alguns comentaristas sugerem que Fortunato e Acaio eram escravos e que conseguiram a sua alforria, e toda vez que um escravo naquela cultura conseguia a sua alforria, ele trocava o nome, ele adquiria um nome romano. Então, alguns sugerem que esses dois eram escravos e receberam um nome romano, ou que eles eram até escravos ou servos da casa de Estéfanas que se converteram e se tornaram irmãos. Nós não temos como bater o martelo nisso, mas este grupo foi visitar Paulo. E quando este grupo chegou, Paulo dá o seguinte testemunho, verso 17: porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Talvez a primeira leitura seja, o nosso pensamento seja levado a pensar que eles levaram algum donativo para Paulo, que eles levaram dinheiro, que eles levaram mantimentos. Não é esse o sentido. Paulo está dizendo o seguinte: a presença desses 3 homens me supriu a falta e a saudade que eu tenho de toda a igreja. Aqueles 3 homens representaram a igreja diante de Paulo, mas a ideia é que a comunhão que aqueles 3 homens propuseram ou proporcionaram para Paulo é como se Paulo estivesse com toda a igreja tendo comunhão ali. É desse tipo de pessoa que a igreja precisa, cuja presença redunde em verdadeira comunhão, em boa comunhão, em edificação. Paulo diz: olha, vocês estavam faltando aqui onde eu estou. Não é que, olha, vocês estavam devendo algo material para mim. O que Paulo está dizendo é isso: vocês estão faltando aqui, eu sinto falta de vocês. Mesmo sabendo que dentro daquela igreja tinha um grupo que não era a favor de Paulo. Paulo inclui esse grupo. Eu sinto falta de vocês. Mas esses 3 homens me supriram toda a saudade que eu estava sentindo de vocês. O que da vossa parte faltava, eles supriram, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Então, o que nós entendemos? Eles vieram de Corinto e trouxeram a carta, eles vieram de Corinto e trouxeram as notícias para Paulo, e eles voltaram para Corinto trazendo essa carta que eles leram e que nós temos aqui. Por isso que fala o refrigério tanto para o espírito de Paulo quanto para o espírito da igreja. E Paulo termina novamente enfatizando o seguinte: reconheceis, pois, homens como estes. Então vamos recapitular. Que tipo de pessoas a igreja precisa? Primeiro, a igreja precisa de pessoas convertidas. A igreja precisa de pessoas que se consagrem para o serviço. E a igreja precisa de pessoas que entreguem o serviço, que executem o serviço. Essas pessoas são reconhecidas, não por terem recebido um título, e elas não deixam de servir porque elas não têm um título. Elas simplesmente entendem a responsabilidade que possuem diante do Senhor, se apresentam para o trabalho, executam o trabalho, e quando elas assim o fazem, gera refrigério, redunda em ânimo para a igreja. Então a primeira pergunta para a gente concluir é essa: você é realmente um salvo? À luz de tudo isso, nós precisamos fazer essa pergunta. Você é realmente um salvo? Você tem certeza de que você é uma pessoa convertida? Salvação não é pelas obras, mas as obras evidenciam salvação. Ninguém é declarado justo e perdoado por Deus pelo número de coisas boas que ele ou ela pode fazer. Por um outro lado, alguém só pode fazer algo bom para a glória de Deus e para a edificação da igreja porque esta pessoa foi salva. Isso nos remete à primeira parte do nosso sermão, que a falta de interesse no serviço pode ser um sintoma de que a pessoa não nasceu de novo. Pode ser um sintoma de que aquela pessoa não experimentou o toque que veio do alto. E uma segunda pergunta que fica é essa: quais são os seus planos para esta igreja local? Essa pregação não foi simplesmente para atiçar o seu entendimento, mas é para que você pense: quais são os seus planos para essa igreja local?
aonde que a sua consagração a Deus redunda em refrigério, em alívio, em edificação para esta igreja local. Aonde que falta ainda você ser um obreiro e uma obreira para esta igreja local. Vamos lá. Senhor, nós nada podemos senão por Cristo, senão pela Tua graça. Porém, entendemos que há uma responsabilidade diante de nós, e o campo de onde nós haveremos de cumprir essa responsabilidade, se aqui estamos, é aqui aonde estamos. Que Teu Espírito, trabalhando em cada coração, produza primeiramente a glória que é devida ao Teu nome, a motivação e o desempenhar daquilo que é o justo fazermos para a Tua glória e para o bem desta igreja local. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe e até semana que vem.